começar! E hoje estamos aqui para falar um pouco. E hoje estou sozinho aqui, estou um pouco triste, normal. Eu sou uma pessoa um tanto quanto específica. Mas nós vamos aqui hoje pro vídeo, mais um vídeo do Malboro Ed. Curta, comenta e compartilhe. Hoje nós vamos olhar 3 Wokes contra 3 Wokes. São 6 Wokes. Wokes de direita, 3 Wokes de direita contra 3 Wokes de esquerda. E nós vamos ouvir, eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui. Espero que vocês acompanhem comigo aqui. Deem seus comentários, suas opiniões. Muito obrigado, tá? E para você entender melhor essa discussão, acho que você vai entender o valor desse livro e dos outros livros que nós temos aqui na descrição. São 11 livros a respeito do tema do woke, do identitarismo. Nós vamos conseguir explicar esses temas de maneira muito melhor do que as pessoas aí estão tentando arranhar um pouquinho as coisas. Então, consumam os conteúdos aí. Temos a nossa plataforma com mais de 800 horas de conteúdo, 7 cursos para vocês poderem disponibilizar e conseguir ter uma compreensão do mundo um pouco mais aprimorada e acessar a verdade. Tá? Nós trabalhamos muito em torno disso. Esperamos que vocês consumam e nos ajudem nesse processo. Tá? 5 passos: fone de ouvido, prestar atenção, volume no máximo, alt tab e mão no ovo, para você conseguir ter a compreensão máxima desse vídeo e atingir a cartaz. Muito obrigado e vamos de começar! Sejam todos muito bem-vindos hoje ao Malboro Ed com mais um vídeo. E hoje, meus queridos, eu vou analisar aqui um vídeo do canal Spectrum, onde é um duelo de wokes, tá? Tanto o woke de direita quanto o woke de esquerda. O woke de direita já é um tema que eu vou tocando aqui há bastante tempo. E nós temos aqui 3 masculinistas versus 3 feministas. Então a gente vai dar uma analisada, a gente vai olhar aqui e eu vou tentar equiparar e mostrar para vocês a igualdade, a igualdade na diferença desses grupos, tá? Pra gente tentar fazer algumas análises conceituais e entender as diferenças concretamente e por que essas diferenças tornam os mesmos iguais, tá? Então vamos de play. Poucas, estou eu sozinho hoje aqui e vamos aí análise, vamos dar uma olhada aqui no vídeo e vamos descobrir, tá? Vamos lá. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Quem concorda pode vir. Sim, por necessidade, tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios em qualquer sociedade, tá? O que não dá para dizer, talvez, é que ambos têm os mesmos números de privilégios, até porque a própria noção de privilégios que esses grupos se utilizam é uma certa forma de, digamos assim, comparativos. Então, eu só tenho um privilégio se eu tenho o tanto quanto você. Então, sim, qualquer sociedade existem privilégios tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente quiser adotar essa definição extremamente moderna, extremamente pós-moderna, se eu puder dizer aqui, em relação a essas questões, tá? Até porque essa própria perspectiva de direitos iguais é uma perspectiva bastante moderna e que não tem covalência com o mundo, tá? Se você acredita em direitos iguais, eu tenho uma péssima notícia para você e vou ter que atualizar você que homens e mulheres são diferentes e por necessariamente, essencialmente serem diferentes, automaticamente, no campo da justiça, vão gerar compreensões diferentes de direitos, que se a gente puder falar assim. Então, por necessidade, ambos não podem ter os mesmos direitos porque ambos são diferentes. Um exemplo simples para a gente poder tratar disso é a própria forma que nós vemos o sexo masculino e o sexo feminino. Então, as mulheres são naturalmente mais fracas do que os homens e você não acha que um soco de um homem e uma mulher vai ter a mesma proporção de um soco de um homem e um outro homem. Ou então, a briga entre 2 homens, nós acreditamos que é muito mais, entre aspas, justa. Óbvio que existem diferenças. Isso, inclusive, é incluído na própria noção das lutas. Então, as lutas separam por peso os atletas. Por que separam por pesos? Por causa da força, velocidade, etc. Para tentar tornar algo mais justo. Então, se tem na própria luta tem uma diferença por peso, imagina, então, a luta entre homens e mulheres. Obviamente que teria essa diferença é visível. Então, essa própria definição de direitos iguais, essa perspectiva de ter direitos iguais, a forma da justiça analisar ambos como iguais é partindo da compreensão extremamente sociológica, extremamente moderna, antropológica, uma corruptela do real sentido do que são homens e mulheres e descrever as próprias diferenças, tá? Todos discordam, então. Caraca, todos discordam. Essa eu não esperava. Então, os que discordam, que são todos, podem vir. Não sei se vocês perceberam, mas ambos discordaram. Então veja que, obviamente, não é acidental que eles concordem nos pontos. Porque
a diferença é o que justamente os torna iguais, tá? Nesse caso, não que toda diferença torne as coisas iguais, mas a diferença deles é o que torna eles iguais. Então é por isso que eles não concordaram com a primeira asserção. Eu discordo desse ponto de vista, porque acho que ele parte da premissa de que as mulheres têm privilégios na sociedade, que é a ideia defendida pelos masculinistas. E a realidade é que as mulheres são massacradas pelas duplas, triplas jornadas, pela escala 6x1, violência doméstica, violência sexual. O que nós vemos, sim, é que essa é a realidade das mulheres que são oprimidas por serem mulheres na sociedade capitalista, e esse é o papel do machismo. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou redatora. Veja que é extremamente possível que ela não tenha dupla jornada, até porque provavelmente ela não deve ser mãe. Mas quando comunistas, como é o caso dessa moça aí, falam sobre a questão de dupla e tripla jornada, ela tá falando que a mulher tem que arrumar a casa, a mulher tem filho, cuida do filho, arruma a casa e tem trabalho. Então seria tripla jornada de trabalho, porque eles consideram, pessoas como ela, comunistas, no caso desse tipo de feminismo, considera que cuidar do seu filho é um trabalho, né? Então veja que o filho é tal qual uma coisa qualquer, como seria você mexer num computador e fazer um trabalho com TI, é também essencialmente tal qual cuidar de uma criança. Então veja que você reduz o escopo humano e o campo da interação humana como cuidar do filho ser um trabalho. Então a mulher nada mais é do que uma empregada, né? Na visão dela, nada mais nada menos do que uma empregada que cuida de uma criança, podia cuidar de qualquer outra criança. A criança nada mais é do que qualquer coisa material, até porque ela é materialista, uma tese que foi não só refutada há muitos anos, há muito tempo, foi completamente enterrada, mas ela continua acreditando nisso. Então veja que existe uma grande desumanidade envolvida aí, né? Os comunistas, no geral, eles têm uma desumanidade muito agressiva em relação aos comportamentos, em relação à própria noção de família. Isso vem muito de uma definição, de um conceito que eles usam bastante, que a família reproduz os sistemas do capitalismo. Então não existe família dentro do capitalismo, não existe amor dentro do capitalismo, não existe nada disso. Todos esses conceitos, pseudo-conceitos, são coisas que não são verdade ou não são de fato. Se a pergunta, inclusive, é se de fato existe essa tal dessa verdade, tá? Então, para ela, uma relação de mãe para com filho é tal qual uma relação humana qualquer, e toda relação humana dentro do capitalismo é visando expropriação, exploração, dominação, poder. Então, para ela, o mundo se resume a isso, e não é à toa que essas pessoas têm depressão, tomam remédios demasiados, porque elas lutam contra um determinado sentimento que elas têm dentro delas, porque muito provavelmente essa moça já deve ter sentido amor, já deve ter sentido o que nós compreendemos enquanto humanidade, e ela renega isso porque só é possível atingir isso quando chegarmos ao comunismo. Então, qualquer comunista, qualquer um que creia na tese comunista, acredita nisso, de que a verdade ou não existe, ou só é possível discutir sobre verdade e chegar na verdade quando chegarmos no capitalismo, para podermos discutir em relação a isso. Enquanto não chegarmos lá, é um sistema que visa poder, dominação, exploração, expropriação, e basicamente as relações humanas são completamente corrompidas, tá? Sou militante há mais de 10 anos e faço parte do Rebeldia e do PSTU. E eu me declaro feminista porque eu luto pelos direitos das mulheres e eu luto para que a gente tenha equidade nesta sociedade. Mas o meu feminismo, ele tem um corte bem marcado de classe. Por isso que eu me reivindico feminista marxista, feminista classista. Porque eu entendo que a luta em defesa do direito das mulheres tem que estar combinada com a luta contra o sistema capitalista, contra este modo de produção e reprodução. Faça um exercício rapidamente. O que você acha que ela é contra? O que ela tá lutando? Seja muito sincero. Quando ela levanta de manhã e nesse vídeo, o que você acha que ela tá lutando? O que de fato está acontecendo? Seja sincero. Nada. Ela não está lutando contra nada, senão contra uma frustração interna que ela tem muito grande em relação às crenças que foram dadas a ela e o que ela sente em relação à confrontação do mundo e a existência dela enquanto ser humano. Então, para ela, a existência é dor, a existência é frustração, a existência é estar sempre se desencantando vez a vez. Por quê? Porque ela aderiu a determinadas ideias por qualquer motivo, mas o resultado prático disso é que ela é uma pessoa que vive em constante tristeza. É uma pessoa que está dizendo que está lutando contra algo porque ela se veste de uma forma diferente, ela participa de um grupo, eles discutem assuntos que absolutamente ninguém leva em consideração, e ela diz que ela é uma lutadora porque ela acredita que, por ser mulher,
por estar dentro da estrutura capitalista, ela essencialmente já está lutando contra alguma coisa. Mas, na verdade, ela só está lutando contra ela mesma e os sentimentos e a verdade que está estabelecida no mundo, que é o homem e a mulher, as diferenças de sexo e as elaborações sociais que se seguem a partir disso, que podem ter determinadas corruptelas por diversas agências, mas isso é inescapável. Então, para essa senhorita, assim como para qualquer grupos trans, etc., é uma briga constante contra, digamos assim, a natureza e a realidade. Então é por isso que, geralmente, essa moça aí, moças como ela, senhoras como ela, senhoritas como ela, seja lá como você queira tratar, são pessoas que vivem, não à toa, tomando remédios e em profunda tristeza, porque a relação dela com o mundo é tenebrosa. Então, você pode ver até como ela remete a um determinado estereótipo de feminista. Social, que é o que perpetua os privilégios e as desigualdades. Veja, essencialmente é uma afirmação equívoca dizer que homens e mulheres desfrutam de privilégios, justamente por conta desse ponto de vista da Mandy, mas sobretudo porque isso vai além de questões de gênero, né? Uma mulher branca, por exemplo, desfruta de mais privilégios que uma mulher preta periférica, né? Um homem preto desfruta de menos privilégios que um homem branco, né? Um homem homossexual desfruta de menos privilégios do que um homem heterossexual. Então, não se enquadra apenas em questões de gênero, né? Existem submundos do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista do sexo, do ponto de vista, enfim, econômico, social, né? Então, a gente não está tratando só de gênero. Por isso que eu acho que, essencialmente, é uma avaliação equivocada, né? Reduzir como se mulheres e homens padecessem dos mesmos tipos de privilégios. Não é disso que se trata. Eu sou o Leonardo Greco. Bom, eu falei, não preciso nem falar, né? O típico esquerdomacho, que as mulheres da própria esquerda chamam assim. É um homem que tá pedindo por vaginas, é um homem que tá pedindo por sexo, basicamente. Desculpa ser tão sincero assim. Mas é um homem que tá tentando se adequar de alguma maneira a algum tipo de esquema social, que é uma atribuição comum, humana, que é buscar um determinado grupo que você possa participar. Uma das características que você pode achar num livro A Mentalidade Esquerdista é justamente essa necessidade de adequação aos grupos e renegação de qualquer tipo de autoridade. Então, para eles, a participação vem pela renegação de autoridade, a necessidade de buscar de grupos, eles veem a própria possibilidade de negar autoridades por diversos problemas que você pode imaginar na infância, na adolescência, bullying, etc., que causam esse tipo de comportamento. Mas fora as análises psicológicas que nós podemos fazer em relação a isso, nós temos que fazer a análise concreta das tentativas de argumento que ele faz. Uma das coisas que marca bastante o tipo de tentativa de argumentação dele é essa reprodução contínua de palavras-chave. Se você tira privilégio da boca desse homem, se você tira machismo, mulher e homem, ele não consegue argumentar o ponto dele. Porque se você me tirar a palavra, por exemplo, chave, qualquer palavra aqui, por exemplo, woke, eu consigo argumentar decompondo o conceito de woke O woke é um conceito, eu consigo decompor ele para aquilo que compõe um conceito e eu consigo articular dessa maneira, vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu posso sintetizar e equiparar em sentidos lógicos e eu posso chamar isso de X. Desde que eu mantenha o significado, as coisas se mantêm. Ele não consegue, provavelmente, fazer esse tipo de articulação, porque esse tipo de articulação não pertence à esfera do mundo. E por não pertencer à esfera do mundo, quando você reduz esses conceitos, quando você confronta esses conceitos, dilui esses conceitos, não sobra nada. Então é basicamente uma pedra de gelo, que ao ficar fora da geladeira por tempo significativo, ela derrete. E quando você tenta recompor aquela quantidade de água que havia naquele gelo, provavelmente você perde substancialmente a quantidade anterior que havia antes de se derreter. Então, a tese dele é totalmente baseada, na compreensão dele de mundo, é totalmente baseada em palavras-chave que ele orienta dentro do discurso e é uma coisa que ele repete diariamente nos grupos que ele participa e ele fica reproduzindo essa palavra over and over again e ele está viciado nas suas articulações. É o que muitas vezes se chama de pseudo-intelectualismo, porque não existe substância, apenas forma. Ele apenas emprega palavras over and over again e se você as tira, não sobra nada. No mais, eu havia comentado aqui no começo do vídeo, se você voltar, foi o que eu disse. Eles não conseguiram sequer entender
uma pergunta, que é: homens e mulheres têm privilégios na sociedade? Ninguém disse que eram iguais, mas ele abstraiu de forma igual, como todos os 6 o fizeram. Por quê? Isso é um movimento comum da ideologia. Você não existe um caráter de indivíduo, até porque para o próprio comunista a palavra indivíduo sequer existe dentro do capitalismo, porque não existe possibilidade de você ter uma capacidade de características pessoais, porque o capitalismo busca a homogeneidade do comportamento. Então, como ele é um woke marxista, ele não consegue compreender como, de fato, consegue se orientar uma característica humana dentro de uma sociedade que busca homogeneidade, porque é uma sociedade capitalista, não existem atributos pessoais, então são tudo generalidades. Porque se você contesta o mundo a partir do campo da materialidade, como eles o fazem dentro de uma dialética materialista, que é a forma que eles tentam fazer a análise do mundo, você não consegue fazer essas constatações dentro do capitalismo, porque, sei lá, as pessoas se vestem mais ou menos iguais, existem estereótipos, existem essas condutas, então não existiria o indivíduo Marlboro, né? Eu participo de um grupo de pessoas do Recife, do Pernambuco, determinado tipo de machismo, por isso que todos nós participamos de um machismo estrutural. O link está na descrição, inclusive nós falamos sobre racismo estrutural, refutamos essas ideias, explicamos e refutamos, custa apenas R$10, está aí na descrição, e também participa da noção das crenças de luxo. É um homem que está completamente à parte da realidade, porque não participa dele esse mundo que ele busca lutar contra. Até mesmo se você for usar a própria noção de local de fala, ele, por exemplo, não participaria, ele seria anulado nesse campo. Então ele não faz muito sentido ele estar arbitrando na própria teoria dele sobre essa questão, porque ele é um homem. E se você não pode contra-argumentar, você também não pode argumentar a favor, mas o campo da lógica não é um campo que nós temos que nos ater, até porque ele não se atém. Brandini, tenho 22 anos, sou advogado e também jornalista, ganhei repercussão por conta de alguns embates com figuras famosas da extrema-direita e desse universo Red Pill. E eu me entendo enquanto um homem feminista, porque eu acredito que vá muito além das liberdades individuais e das características individuais o aspecto do machismo na sociedade brasileira. Veja que eu não vi esse vídeo e ele acabou de falar. Preste atenção no que ele acabou de falar. Feminista, porque eu acredito que vá muito além das liberdades individuais e das características individuais o aspecto do machismo na sociedade brasileira. Como eu falei, não existem características individuais, porque a sociedade capitalista ela busca homogeneidade para o lucro. Então, como eu falei, é um jogo de pedras marcadas, aonde ele vai desenvolvendo essas compreensões a partir de um todo e não a partir da análise do objeto de fato, a partir de contrafactuais, argumentações lógicas, científicas. Ele não participa desse mundo. O mundo dele é o mundo da ideologia, o mundo da repetição e o mundo da tristeza profunda, muito provavelmente baseada em remédio e tristeza. E no mundo como um todo. Mas na América Latina isso é mais pungente, né? Então eu me entendo como um feminista porque fui criado... Veja que na noção de local de fala você não pode criticar o feminismo porque você não é mulher, você não tem local de fala. E aí tem um homem se dizendo feminista. Não tente buscar lógica no campo de argumentação dele, porque ele acredita em contradições do capital. E para quem não sabe o que é contradição de capital, basicamente uma tentativa de conceito e palavra-chave repetida dizendo que o capitalismo é baseado em contradições. Então ele, como um homem dentro da sociedade capitalista, ele vai estar envolto dessas contradições também. Criado por uma mãe presente nesse aspecto, fui criado por vó, fui criado por pessoas que me orientaram, que me instruíram. Inclusive, minha mãe também é advogada e advoga em defesa das mulheres, então eu cresci num lar que me orientou de certa forma nesse sentido e acabei me instruindo com o passar do tempo, enfim, em relação a esse assunto, né? E lido bem aí com esse novo universo Red Pill e masculinista que assombra hoje as redes sociais no Brasil e no mundo. Na minha visão, essa afirmação traz como se nós estivéssemos na mesma posição na sociedade, mas existem intersecções de opressão, então uma mulher negra pode ser oprimida por uma mulher branca ou por um homem branco, assim como uma mulher pobre pode ser oprimida por uma mulher rica, um homem pobre pode ser oprimido por uma mulher rica. Então, se a gente olhar apenas pela questão de gênero, as mulheres são mais oprimidas do que homens na sociedade e não têm tantos privilégios quanto homens.
pela questão de violência doméstica, de feminicídio, de violência sexual, de carga horária também de dupla jornada de trabalho. Então, se a gente for olhar pelo lado de gênero, raça e classe, existem muitas divisões na sociedade. Então, sim, vão ter diferenças, mas eu não acho que mulheres são privilegiadas por serem mulheres, como homens são na sociedade. Eu acho que existem privilégios de raça e classe. Eu sou Caroline Sardá, eu tenho 27 anos, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, e eu me identifico como feminista e sou organizada em movimentos feministas porque eu acredito na organização de mulheres pelos seus direitos. Eu acho que apenas pela organização de mulheres a gente vai conseguir garantir a nossa libertação e também conquistar as nossas reivindicações. Veja que você poderia retirar, não precisa de 3, né? Na verdade, não precisa de nenhum dos 3, né? Se botasse uma pessoa que sabe dos 2 temas, ela poderia apresentar os 2 pontos de um lado e do outro e falar os pontos de cada um, porque eles repetem absolutamente a mesma ladainha over and over again. Ambos os lados, ambos os 6 não conseguiram entender a primeira pergunta. Homens e mulheres têm privilégios? Sim, homens e mulheres têm privilégios, mas os 6 entenderam como se fossem privilégios iguais, quantidades iguais. Isso vem justamente do fruto do primeiro ponto que eu elaborei a respeito da própria noção moderna, pós-moderna, de compreensão do que é a sociedade, até mesmo essa própria noção de igualitarismo, que, per se, não é uma coisa ruim no sentido ético, mas não no sentido social, pode ser incluído, porque a partir do momento que nós enviesamos isso no sentido social, nós dizemos que ambos os lados têm que ganhar o mesmo, ambos os lados têm que ter os mesmos tipos de comportamento, e assim sucessivamente, todo mundo deve se tratar igualmente. Isso somente funciona no campo ético, porque no campo ético nós tentamos olhar para o sentido abstrato no primeiro momento, ou seja, nós falamos do que, por exemplo, violência é crime, né? Você bater em outra pessoa inocente é crime. A partir do momento que tem um crime, existe os acentuamentos, né? Você vai acentuando a violência, e aí quando você pega um homem de 2 metros de altura batendo numa moça de 1,40 m, você, por exemplo, pode enquadrar, ele pode usar a mesma força que ele usaria com um homem, mas você poderia enquadrar, por exemplo, em tentativa de homicídio por causa da capacidade de força e o viso real, né, a visão real de que esse homem sabia e sabe que ele é muito mais forte do que aquela moça de 1,40 m, porque nós temos a noção de que todos nós vemos, temos a própria noção dos pesos e tamanhos e alturas. Por exemplo, você olha para mim, você me medir, nós temos a noção de altura, né, 1,98 m, para todo mundo que me medir vai dar 1,98 m. Então, o meu peso também é objetivo, eu sou obeso. Tanto para homens quanto mulheres, se olhar para mim, eu sou obeso. Então é mais ou menos assim que a justiça, a noção da ética funciona. A partir dessas noções gerais, nós fundamentamos isso. Depois nós vamos para o campo da especificidade, e esse campo da especificidade, ele vai buscar o campo da moral, e no campo da moral nós vamos buscar as diferenças, e no campo das diferenças nós conseguimos entender as qualificações do crime. Então, basicamente isso. E essa noção desse pessoal saiu do campo da justiça, da ética, que é a noção que as pessoas entendem quando você articula esses conceitos, que a pessoa vai falar, bom, homens e mulheres têm que ter o mesmo direito. Então você entende que ambos têm que ter direito, por exemplo, se você bater numa pessoa, você é um criminoso, se essa pessoa for uma pessoa que não estava praticando nenhum tipo de ato negativo em relação a você, nenhum tipo de ato de violência ou algo do tipo. Mas isso é levado para o contexto social, isso já está acontecendo há algum tempo, e é aquela noção que eu falei justamente do enviesamento. Agora, falando propriamente da própria Carolina Sardá, nós temos um outro canal chamado Formação Alta Linguagem, onde nós já tratamos bastante a respeito dessa moça, e ela fez um vídeo em algum momento, onde ela fingia usar um livro que ela não leu, e nós mostramos que ela não leu aquele livro e usamos o próprio livro que ela estava usando para refutar as próprias falas dela sobre o livro, porque ela não leu o livro. Então, uma pessoa que depois que você acha a primeira mentira do mentiroso, fica difícil você acreditar nele. Então, não tenho nenhuma confiança na articulação dessa moça de conceitos, apesar de que ela não articula conceitos e sim palavras repetidas, como os outros 2 do lado dela estão fazendo, e muito provavelmente os 3 do outro lado vão fazer igualmente, e eu duvido que isso não aconteça, eu duvido que os 6 não tenham o mesmo ponto, só que de forma diferente, um para a mulher e o outro lado para o homem. Então é mais ou menos o que a gente vai descobrir agora. Eu não preciso nem ver o vídeo para saber que isso vai acontecer, mas vamos descobrir aqui juntos se eu estou certo ou se eu estou errado. Se nós formos pensar sobre a mesma realidade, a mesma situação pode ser vista por diferentes perspectivas. Se nós considerarmos que a humanidade, o ser humano, surgiu em um estado de natureza onde nós éramos caçados e estraçalhados por predadores, as pessoas que têm casa com porta fechada, com fechadura, com janela, com água encanada, com esgoto,
elas não são caçadas, elas não são estraçalhadas, elas não têm que viver no meio do mato. Elas têm um fogão, elas, digamos, têm uma geladeira, elas têm luz, eletricidade. Todas essas pessoas, comparativamente com os nossos antepassados, podem ser consideradas privilegiados. Então, agora, nós estamos falando sobre essas questões, homens e mulheres, a questão de gênero, como dizem as feministas, porque o gênero, a palavra gênero é uma... Claramente esse senhor queria ter mais tempo de tela, porque falar obviedades é complicado. Mas vamos lá. Criação conceitual de uma certa visão ideológica, que separa uma certa identidade de uma condição biológica com a qual a pessoa já nasce. Então, é uma visão diferente que muda muito a discussão. O que eu penso é que a mentalidade feminista não observa, apesar do que elas dizem. O que elas dizem é o contrário do que eu penso que seja a realidade. Elas não veem a realidade para criar uma teoria. Veja que alguém aqui é doido. Um lado diz que vê a realidade de um jeito, o outro lado diz que vê a realidade do outro jeito. Nós temos, então, 6 doidos ou 3 doidos e 3 sãos. Nós vamos descobrir aí, então, quem são os doidos, ou se todos são doidos, porque cada um vê a realidade de uma forma diferente. É uma coisa até interessante de ver o que vai acontecer. Só fazendo esse adendo, tá chamando o outro lado de louco, né? Ou ele é o louco também, não sei a possibilidade. Elas criam uma teoria e forçam essa teoria sobre a realidade. Eu sou Aldir Gracindo, tenho 52 anos. Eu sou professor, sou empreendedor. Eu defendo os direitos humanos também dos homens, porque eu acho que isso é importante. Eu penso que isso é importante não só para os homens, como para as mulheres também, para a sociedade como um todo, para as crianças, para os filhos. Algumas pessoas chamam isso de masculinismo. Eu não sou masculinista. Masculinismo sugere uma ideologia ou uma filosofia, algum tipo de escola de pensamento. Esse não é o meu caso. O que eu defendo são os direitos humanos, os direitos civis, incluídos também dos homens. Veja que esse homem, ou ele está no mundo das ideias, ou ele é o próprio, inclusive, demiurgo do Platão, ou esse homem, na verdade, é um fato em si mesmo. Então, ele não tem ideias, né? Ele é um homem que está, de fato, convictamente sentado no lugar, e ele é o fato em si mesmo, né? Talvez ele seja o ente comum das observações da verdade e das noções do mundo, né? Eu acho muito difícil você ter um posicionamento que não seja um posicionamento que envolve ideias, né? Inclusive, essas ideias, elas muito provavelmente têm algum tipo de deficiência, porque ele está pregando um certo tipo de universalidade. E ele está pregando a universalidade comparando homens e mulheres com a mesma coisa, sendo que são coisas completamente diferentes, né? Quase. No campo físico são quase que totalmente diferentes, não no sentido de órgãos, mas no sentido de densidade, hormônios, quantidade de hormônios, etc. E ele tenta pregar essa universalidade. Inclusive, ele inclui crianças. Então, crianças fica mais complicado ainda, porque as crianças são um tanto quanto diferentes dos adultos e adolescentes, capacidades físicas, mentais, etc. Então, tem que ter muito cuidado, porque se a gente for pregar uma universalidade nesse sentido, de comportamentos e noções sociais, da própria noção civil, a gente tem um certo problema de comparar adultos e crianças, até porque a gente não acha que a gente, quanto humanidade, né, que homens, adultos e crianças podem se relacionar, né? Por isso que eles são universalmente enquadrados nesse comportamento civil. Então, acho que tem que ter um pouquinho de calma. O próprio demiurgo aí, ou então o próprio fato em si mesmo, que é o senhor ali de preto, né, que ele não tem ideias, ele é um homem que olha para a coisa e diz bola, quadrado, mesa, né, homem, mulher. Ele não tem distinções, ele só olha a coisa mesma. Cada no tema privilégios, que na minha visão essa foi a pergunta, as mulheres... Você veja que ela já começa dizendo que na visão dela foi essa pergunta. Veja, se na sua visão essa foi a pergunta e não dos outros, a gente já tem um problema aí. Você precisa caracterizar que a sua visão foi essa a pergunta. Então a gente já tem um grande problema aí de, aparentemente, parece que todo mundo aí tá vendo uma pergunta diferente no ar, né? Elas com certeza têm muito mais privilégio na sociedade, e de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica.
Existe uma lei específica para tratar e valorizar a vítima, né, no seu ser mais profundo, que seria a Lei Maria da Penha. Não só essa, como várias outras leis, como a Lei Mariana Ferrer e várias outras que foram criadas ao longo do tempo para beneficiar, né, e trazer mais direitos somente para o sexo feminino. E eu vou dar um exemplo muito claro, que seria o crime de violência psicológica. Somente o sexo feminino no Brasil sofre violência psicológica. Se nós formos analisar uma criança que está sendo abusada psicologicamente no Brasil, que é do sexo masculino, ela não tem. Então, assim, não tem esse privilégio de usar essa tipificação do Código Penal para se proteger. E é uma criança vulnerável, menor impúber, mas não pode utilizar. Então, assim, infelizmente, eu sou totalmente contrário ao posicionamento de vocês nesse sentido, porque existem várias leis, quando nós estamos falando de violência doméstica. E não só isso, na questão da jornada. Não só a mulher tem essa jornada, e detalhe, isso daí foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar. Então, por que agora isso daí seria uma opressão? Vocês conquistaram. A base, a linguagem do feminismo é em busca de direitos iguais. Chegaram a um ponto que vocês queriam tanto ser aquilo que os homens tinham e conquistaram. Então, por que agora vocês estão reclamando? Então, na minha visão, sim, as mulheres têm muito mais benefícios e muitos privilégios. Meu nome é Jamile Vencedor. Vamos lá, é complicado isso aí. Vamos lá. Eu sou libertário, eu sou contra noções de Estado. Então, só para deixar isso aqui delimitado, porque senão o menos favorecido cognitivamente pode não entender o que eu vou descrever aqui agora. Bom, o que a gente precisa salientar é o seguinte: mulheres, psicologicamente, são mais frágeis do que homens, ponto. Cientificamente falando, elas são mais frágeis do que homens. O cérebro feminino e as mulheres têm mais propensões de 3 a 4 a 6 vezes maiores de problemas psicológicos do que homem. Então, a mulher é mais propensa, se não me engano, 4 vezes a ansiedade, 3 vezes mais propensa a depressão, Alzheimer e assim sucessivamente. Problemas psicológicos são muito mais presentes e suscetíveis nas mulheres do que nos homens. Isso é um fato, isso é um estudo específico no campo da neurociência, onde as mulheres são, de fato, sexo muito mais frágil. Porque se a mulher é frágil fisicamente, muito provavelmente isso segue-se também para o campo da consciência, não por causa de uma noção de fisicalismo, mas de uma noção de que, de fato, o corpo participa da construção do que nós compreendemos como um sujeito. Então, as mulheres são muito mais fracas fisicamente, também são muito mais frágeis psicologicamente do que os homens. Então, naturalmente, essas leis surgem, né, dentro do Estado, porque vai tentar cumprir isso, porque o Estado ele tem a própria noção de criação de leis a partir de um certo positivismo, pós-positivismo e assim sucessivamente. No campo das leis precisa se criar leis para denotar isso. Mas veja, se não existissem essas leis, o homem, quando agride uma mulher, como eu falei anteriormente, um homem muito mais alto, de 2 metros, 120 quilos, que bate numa mulher de 140 quilos, a capacidade física dele de matá-la é muito maior do que se fosse um outro homem de 2 metros, tal qual um homem de 2 metros. Ou então um homem de 1,80 m, mais forte, mais robusto, até por causa da nossa testosterona, uma adrenalina muito mais alta, que consegue ser como hormônio solta no corpo, vai produzir mais adrenalina no momento de necessidade, por causa da capacidade da adrenalina, junto com a testosterona e outros vários hormônios que fazem com que o homem seja muito mais preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, essas próprias leis que são criadas, Lei Maria da Penha, essa outra do psicológico, não precisaria, eram só tipificações penais que seriam desenvolvidas, mas como nós estamos num Estado extremamente ideológico e pautado na própria noção do Estado, que vai visando a noção do populismo, então essas leis vão surgir naturalmente, tá? Venceslau, tenho 34 anos e sou advogada do direito do homem há alguns aninhos aí. Quase 9 anos atrás, veio um homem no meu escritório
e ele veio informando que tinha sofrido uma falsa acusação. Eu, com a minha mentalidade ainda da escola, no sentido de que como um homem pode sofrer uma falsa acusação envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu recebi esse caso e esse caso transformou não só a minha vida, mentalidade, como o meu estilo profissional. E por causa desse caso, onde ele foi absolvido depois de 2 anos, e eu percebi que realmente existiam falsas acusações, eu comecei a atuar no direito do homem. Do meu ponto de vista, nós partimos da premissa errada. Nós estamos aceitando a premissa do marxismo, que é a guerra de classes, luta de classes, oprimidos, opressores. Então, eu peço para você que tá nessa... A parte mais interessante é que a Carolina Sardá deu uma risada ali. Aqui, ó. Luta de classes, Só que ela é marxista, o cara do lado dela é marxista e a outra moça é marxista. Então veja, o senhor aí não se enganou. Ele pode ser que ele articule isso de maneira errada, mas os 3 que estão ali são marxistas. Esse do meio aí, muito provavelmente pelo jeitinho dele, pela forma que ele se expressou, ele é trotskista, muito provavelmente. A Carolina Sardá se considera leninista e a outra moça ali também é marxista. Então não existe nada de novo no mundo sobre o sol. Tá? Os 3 são membros de partidos que têm noções marxistas, os 3 se consideram marxistas e os 3 levantam argumentações marxistas, só que com viés diferentes. Então muito provavelmente a de Roxo e a Sardá se consideram leninistas, ou então, não é leninista, estou me preocupada com a realidade, mas eu sou marxista, tem realmente questão de classes. Inclusive a primeira moça de Roxo falou que tem um recorte de classe que ela faz dos trabalhadores. Então os 3 são marxistas. Não existe nada de diferente aí. O rapaz, o senhor ali, ele não está errado. Pode ser que ele articule de maneira errada, pode ser que ele chegue a conclusões erradas, mas esse ponto de partida está certo. Os 3 são marxistas. Tá? Ela riu porque... Sardá, né? Rindo, porque geralmente é isso mesmo que acontece. Quando você é pego nesse tipo de situação, é a risada de constrangimento tentando transformar isso em outra coisa. Oprimidos, opressores. Então, eu peço para você que tá nessa luta, não aceita a premissa. Você está perdendo o jogo quando você entra no jogo já discutindo se você é opressor ou oprimido. Porque você aceitou a premissa marxista. O feminismo, ele nasce no berço marxista, eles admitem isso. Eles veem, alguns vídeos que eu já vi de algumas pessoas aqui, eles admitem que o feminismo nasce lá na antiga União Soviética, dentro do berço socialista, blá, 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 8 de março, aquela história toda. Então, eu não aceito a premissa marxista de opressor e oprimido. Para começar, o meu argumento é assim. Então, eu acho que homens e mulheres em determinados graus têm privilégios, dependendo da sua posição individual, pessoal, na sociedade. Olha, me impressionou, tá? Até agora, tá indo bem. Vamos ver se não vai escaralhar tudo, né? Dependendo da conjuntura onde ela foi criada, onde ela nasceu. Então, tanto homens quanto mulheres têm privilégios e também têm algumas questões que eles precisam buscar de melhoria. Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado, fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, porque ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade, e encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição, um judiciário feminista, um judiciário matriarcal, onde a mulher tem todo o controle, após o divórcio, sobre os filhos. E o homem tem que correr atrás, provar que não é um bandido, que não é um estuprador em potencial, que não é um agressor, que não é um ameaçador. Inverteu-se o ônus da prova. Quem acusa, hoje, tem todo o poder. E quem é acusado tem que se defender e sem ferramentas dentro do Poder Judiciário. E eu me senti na obrigação de lutar contra isso, por mim, pelas minhas filhas e por todos os homens que enfrentam o mesmo problema no Brasil, que depois de passar por ele eu percebi que são milhares. Olha, no caso desse senhor aí, tem algumas questões aí. Existe uma certa... O primeiro discurso dele foi bem orientado, eu diria. A primeiro olhar, assim, foi bem orientado, ele se articulou muito bem, ele percebeu realmente, ele tocou na raiz da questão. Fiquei bem impressionado, para ser bem sincero. Mas, secundariamente, quando ele vai falar dessa questão matriarcal, é porque, nesse sentido, a sociedade é matriarcal mesmo, tá? Nós temos... Eu e o Miorim, que é o meu sócio aqui, nós temos uma tese de que a sociedade ela precisa ser, inclusive, matriarcal para ela consiga surgir, digamos assim, conseguir se desenvolvendo. Não vou entrar nos meandros disso aqui, porque não é
apropriado, nem tem tempo suficiente. Não quero que esse vídeo se estenda por demais. Mas a mulher que toma conta do filho. Então, se você for ver, por exemplo, na própria noção do Édipo Rei, ou então em outras noções históricas, a mulher ela tem, digamos assim, o domínio sobre o fato do filho. Então, se ela quiser, por exemplo, ela fornece a comida, o marido chega cansado em casa, ela pode envenenar a comida, ela pode fazer diversas coisas. A mulher, por exemplo, é muito importante no desenvolvimento da linguagem, ela ensina a linguagem para a criança, ela cria os valores da criança. Então, se a mãe, por exemplo, quisesse criar o filho para matar o pai, ele o faria. Então, a mulher, ela é substancialmente, na noção social, na própria noção comunitária, na noção humana, ela é que é um pilar ali que vai produzindo a criança e desenvolvendo a criança naquilo dali que nós vamos compreendendo enquanto sociedade, no campo do que é o civil, do que é o sujeito. Ela vai participando ali, óbvio que o pai tem a sua participação, mas a mãe é o berço, é o seio, literalmente, da criação de comportamentos, etc., da criança. Então, é por isso que existe uma predileção ancestral muito antiga em relação à mãe ser aquela que vai deter a guarda. Agora, o porquê no Brasil que existe essa questão da acusação e que o homem tem que se provar enquanto inocente para conseguir obter a guarda? É porque estamos falando do Estado, estamos falando da justiça, estamos falando de uma noção positivista, estamos falando de gastos que teriam para examinar caso a caso, e a noção positivista, até mesmo não é positivista, ela vai tratar da generalidade e não da exceção. Então, por necessidade, por tratar assim, você é uma particularidade, a particularidade é expulsa do todo. Então, infelizmente, você acaba nessa situação desse senhor, que eu não conheço a história dele, não sei se ele é o injustiçado, mas se o for, é por causa disso que esse tipo de coisa acontece, tá? Quem gostaria de rebater? Vou abrir a pergunta. Pode ir. Bom, a primeira coisa é que o feminismo não nasce do berço marxista. Na verdade, o feminismo nasce relacionado à luta da burguesia, à luta dos liberais, depois vem a se combinar com movimentos marxistas, mas não necessariamente. Eu me reivindico feminista marxista porque faço essa combinação da luta pela emancipação das mulheres com a luta da classe trabalhadora. Mas essa afirmação tua está errada. Jamile apontou aqui que as mulheres são privilegiadas porque têm leis para se defender da violência que sofrem. Desculpa. Veja só, brincar com essas palavras é uma coisa muito interessante. O que surge dentro da burguesia não é em si feminismo, tá? Porque não houve um coletivo de luta partidária. O que ela está fazendo aqui se chama desonestidade intelectual. Ela mesmo... Uma coisa que vocês têm que entender, tá? Sendo muito sincero aqui. Uma das características de grupos partidários ideológicos é que você tem um discurso dentro do seu grupo e outro discurso fora do grupo. Então, assim, o que ela está fazendo é mentira. Ela não considera que o feminismo é liberal, tá? Jamais. Ela considera que o feminismo é uma vertente liberal. Porque ela não parte de um campo de individualidade e um campo que não existe luta política. As mulheres, essas moças que eram chamadas, por exemplo, pelo Schopenhauer, que ele foi um dos primeiros a identificar esse tipo de comportamento, ele chamava de madames, que é justamente, ele estava se relatando a respeito das mulheres francesas, aquelas que não queriam casar, não seguiam esse comportamento, iam para faculdades, etc. E por participar de faculdades, elas acreditavam que elas não precisavam participar desse tipo de coisa, mas não era uma moção política, elas não formaram grupos partidários, elas não buscaram orientação partidária para uma modificação social. E como ela aniquila e não vê perspectivas individuais, ou tampouco não participantes da política direta, ela não acredita que isso é feminismo, ela acredita que eram mulheres liberais e burguesas que estavam participando de um certo movimento burguês, e em si não seriam, de fato, feministas. O feminismo, para ela, surge, sim, na União Soviética. Mas para ela e para Sardá e para esse outro cara aí, o da esquerda ali, eles não vão advogar por essa noção. A preocupação aqui é vencer o debate e não a verdade. Mas isso só demonstra que as mulheres são vítimas, porque as leis existem porque antes delas existe violência psicológica, física, sexual, e se não tem lei para defender homens, acho que isso deveria botar as pessoas para refletir de que talvez não existam tantos casos de violência assim na sociedade que impliquem a necessidade de uma lei. Aqui nós vamos para o campo da desumanização, né? Você pode ver que isso é um comportamento de uma pessoa escrota. Desculpe
pela forma de tratar, mas somente uma pessoa extremamente escrota pode tratar assim. Tem algumas pessoas que assistem aqui o canal, que são psicólogos, são psiquiatras, e eles podem relatar o quanto de pacientes que foram, por exemplo, abusados por suas mães. Não só psicologicamente, mas também sexualmente. E são homens. Então isso participa, sim, dessa esfera. Existem homens que são, de fato, torturados psicologicamente por, muitas vezes, terem um lar ruim, uma adolescência difícil, eles acabam se casando com mulheres, por exemplo, bipolares e extremamente más na relação humana, que descontam nesses homens e fazem barbaridade com esses homens. Isso é o campo máximo da desumanização. Isso acontece, sim, com homens. Homens são, sim, torturados psicologicamente por mães, por esposas, por namoradas, por chefes, mulheres, por professoras. Isso é um caso muito comum. Se você for perguntar a psicólogos, psiquiatras, etc., os relatos são diversos em relação a esse tipo de coisa. Um exemplo muito simples disso é o próprio Gaulês. O Gaulês, ele relata os abusos que ele sofreu de sua mãe, da sua namorada, e a segunda namorada dele também, e eu não sei essa última aí, espero toda a sorte do mundo pro Gaulês, mas o próprio Gaulês é um exemplo mais claro disso. Então, essa desumanização que essa moça tenta pintar. Terceira coisa, em relação ao Aldir, falou dos privilégios, dos antepassados em relação com as pessoas de hoje. É verdade, se você vai comparar a vida de uma pessoa hoje que tem uma casa, que pode ter o mínimo para reproduzir a sua vida, ok, ela tem uma condição de vida diferente dos antepassados, mas isso não tem nada a ver com gênero. Nós estamos aqui debatendo gênero. Então... Como é que isso não tem nada a ver... Veja como ela articula as palavras, né? É uma pessoa que não dá o braço a torcer. Quer dizer que nós temos um tipo de vida diferente. Não, nós temos um tipo de vida melhor do que nossos antepassados da caverna. Não acho que essa moça queria ser jogada no meio da floresta para ver no que é que dá, né? E assim... eu não sei, chega a ser pitoresco esse tipo de conduta. A negação absurda da verdade, né? A verdade poderia estar na frente dela, dar um soco nela e ela não identificaria a verdade. Quando nós falamos de privilégio, nós temos que falar de privilégio de gênero. Mulheres não são privilegiadas nessa sociedade. Outra coisa é que mulheres burguesas podem sim ser privilegiadas, como a Carol citou. Não sei se vocês percebem, mas essas moças, essa mesma moça que está aí, ela é líder sindical, ela participa de faculdade, ela está num programa, fazendo um podcast, falando livremente. E ela acha que ela não tem nenhum tipo de privilégio. Agora, se nós formos comparar com as mulheres no Oriente Médio, que se atrasarem um almoço, por exemplo, seu marido pode dar chibatadas nela, a coisa fica um pouco estranha, né? Então, assim, é uma desumanização completa. Diante de um homem, por exemplo, da classe trabalhadora, mas são privilegiadas não por serem mulher, mas por serem burguesas. Então, se estamos aqui falando de privilégio das mulheres em relação ao gênero, isso não existe. E eu vou pontuar também sobre essa questão do privilégio de leis voltadas a mulheres vítimas de violência, feminicídio e coisas do tipo. Se você for pensar no judiciário hoje, quem que está aprovando isso? Quem está condenando esses homens? E se você for pensar no Congresso, quem que está aprovando essas leis? Quem que é a maioria? São homens prejudicando outros homens? Porque nós não estamos em maioria, né, no Congresso. Se você for pensar por essa ótica, não somos nós que estamos oprimindo vocês. Não. São outros homens colocando. Lembrando que tem um homem do lado dela feminista. Ela deveria mandar ele sair daí, não? Colocando a mesma coisa. Eu tenho colocações a fazer. E sobre essa questão do privilégio, é muito perigoso você pensar que, por uma mulher que foi espancada, ela tem o privilégio de denunciar isso. Ok, um homem que sofre lesão corporal também pode denunciar. Um homem que, por exemplo... E por que existe, então, a lei de feminicídio? Por que existe Maria da Penha, então? Era só para ter lei de contra agressão e contra homicídio. Então veja que a incapacidade de reflexão é uma característica mesmo da Carolina Sardá. Sofre um crime qualificado, uma tortura, premeditado, alguma coisa do tipo, também tem uma qualificadora que pode ser um... E por que tem feminicídio? E Lei Maria da Penha?
um crime hediondo, assim como o feminicídio. Então, se você fala que isso é um privilégio, é como se a gente tivesse um privilégio por ser vítima dessas violências. E o feminismo não parte da teoria, ele parte... Privilégio é porque existe uma segmentação diferente de lei para essas pessoas, e essa segmentação diferente de lei existe uma forma diferente de tratar. Então, se você for observar a própria noção do feminicídio, como é tratado, e a noção da agressão é diferente, tá? Só elucidando. Da prática, a teoria vem da prática. Quando você pega dados e estatísticas, você entende que existem dados de violência doméstica, existem dados de feminicídio, de abuso sexual, e aí se criam as leis, porque não existia lei de violência doméstica antes. Como é que mulheres denunciavam isso e tinham medida protetiva, era tipificado violência sexual, patrimonial, esses tipos de violência, sabe? E é muito perigoso falar da questão da violência psicológica, porque envolve também formas de homens oprimirem mulheres sem deixar marcas em você fisicamente, sabe? Ele pode falar pra você que vai te cortar em picadinho e você ter medo desse cara realmente fazer isso. Esse cara pode estar o tempo inteiro vigiando a sua casa, indo no seu trabalho, fazendo essa... Se chama ameaça. Só pra... ela falou de tipificações e tipos de crime, se chama ameaça. As coisas, e isso vai afetar o seu psicológico. E também sobre essa questão que você falou sobre ser marxista, nasce da Revolução Francesa. Olympe de Gouges foi guilhotinada por pedir direito para as mulheres. Então... É porque assim, todo mundo foi guilhotinado, né? Quem pediu direito pra mulher, quem pediu arroz, quem pediu caralho na União Soviética, na União Soviética não, na Revolução Francesa, foi guilhotinado. O próprio líder da Revolução Francesa foi guilhotinado. A porra toda foi guilhotinada. O marxismo vem depois para trazer esse viés de que mulheres também podem oprimir homens porque é uma questão de classe. A história da sociedade, da humanidade, é a história da luta de classes. Feudalismo. Ela tá negando o marxismo e ela tá usando o marxismo. Vassalos. Então, existe desde a história toda, se você for ver construção estrutural, os homens sempre fizeram questão de construir formas de obter poder. Então, o senhor ali estava certo. A visão de vocês é marxista. O que é o paters família? O que é a construção do patriarcalismo? O que é você ter poder sobre a vida do homem e da mulher? Então, se você for observar pelo estruturalismo construtivista, você vai entender que existe, sim, uma estruturação social. Aqui no livro nós explicamos o que é o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Se você quiser consumir o Anti-Woke, também tem os livros aí na descrição. Tem a nossa plataforma também, com 7 cursos, mais de 800 horas de conteúdo para você poder avaliar. Ajude esse canal, é sumamente importante. Nós não temos nenhum tipo de ajuda financeira do Estado, repugnamos isso. Não temos nenhum tipo de lastro com nenhum grupo nesse sentido político, e nós precisamos de você que assiste esses vídeos aqui. Desde depois da invenção da escrita, antiguidade. Então, a gente só vai realmente se mobilizar para combater essas opressões quando entra antiguidade e idade moderna. Então, perfeito. E só fazer uma diferenciação conceitual, que eu acho importante até do ponto de vista jurídico, que direitos e privilégios são coisas distintas, né? A partir do momento em que uma mulher é violentada, uma mulher demanda uma lei formal, que o Estado, né, que a burocracia crie leis para justamente protegê-las, isso não é um privilégio, isso é um direito. Ela né? citou... É porque a lei já existe, né? Existe lei contra ameaça, existe lei contra violência, existe lei contra homicídio. Feminicídio é outra coisa. É uma forma específica de analisar o caso que poderia ser feito na própria lei de homicídio, mas é porque a tipificação e a forma de orientação é diferente na forma de agrupação, de como vou analisar o crime, e é por isso que traz a noção de privilégio. Um privilégio. Isso é um direito. Ela citou um privilégio na fala dela. Não, eu tô fazendo lei uma de violência O cara, ele tá puto já, não... Foda-se. psicológica é única e exclusivamente para mulher. Ela citou um homem, vai falar, vou te matar. Uma mulher fala assim, ó, eu vou te matar enquanto você estiver dormindo, eu jogo água quente no seu ouvido. Violência psicológica. Mas é uma equiparação. E o privilégio da mulher é só ela ter para acesso alcançar a uma essa certa lei. equidade. Então, os direitos eles surgem para alcançar equidades. Privilégio tem outra dinâmica. E quando ela cita a questão da criança, tá bom, então vamos pressionar parlamentares para que criem uma tipificação penal que trate de problemas com crianças. É outro assunto, é outra Devia ter uma lei. demanda, que também tem relevância. Vou pedir agora para a gente ouvir um pouco o lado. Obrigado, Léo, por você ter falado isso.
E aí vai exatamente com o que ela falou, e eu super concordo, e é uma vergonha o que ela acabou de dizer. Não, Caralho. essa afirmação do lado de vocês que vocês acabaram de falar, que é o quê? Quem é que está no Congresso Nacional? A maioria é o quê? Do sexo masculino. Quem é que aprovam essas leis? O sexo masculino. O próprio sexo masculino diminui o direito deles mesmos, porque eles não analisam. E eu vou te falar, por exemplo, a Lei Mariana Ferrer. A Lei Mariana Ferrer, principalmente para os advogados criminalistas, foi algo terrível, terrível. Então, assim, vão surgindo leis que, ao meu ver, percebe-se que sequer o Congresso está analisando antes de aprovar. Qual é o reflexo disso na sociedade? O que isso daí pode impactar na vida do meu filho no futuro? Isso daí não está sendo feito análise. Sabe por que não está sendo feito análise? Porque o maior eleitorado brasileiro é o sexo feminino. Então, a única coisa que, na minha visão, e eu quero torcer para isso estar errado, é que eles estão analisando só, calma lá, se eu aprovar, quantos votos eu vou ter aqui no futuro, na próxima eleição? Sabe? Um outro ponto, a criação da Lei Maria da Penha, ela foi uma pressão para o Brasil de organismos internacionais. Então, não é pelo aumento da criminalidade que surgiu a Lei Maria da Penha, não. É justamente o caso da Maria da Penha, que estava demorando, e houve uma pressão de organismos internacionais contra o Brasil, e aí surgiu a Lei Maria da Penha. E só mais um detalhe para poder repassar para os meus colegas, é que quando nós falamos de violência doméstica, nós temos que entender que a violência doméstica ela engloba tanto o sexo feminino como o sexo masculino, porque existem, infelizmente, muitos homens que sofrem violência doméstica, mas isso não é tratado. Não é tratado nem pela mídia, nem pelo sistema judiciário, e muito menos pelo parlamento. Sabe? E quando um homem vai lá e diz assim, eu sofro violência doméstica, ele é ridicularizado, sabe? Infelizmente, tem casos em que ele fala que se ele chegar para registrar um boletim de ocorrência na delegacia contra sua ex-companheira, por perseguição e assim por diante, ele é ridicularizado na própria delegacia, infelizmente por próprios homens, porque é uma cultura em que acham que só a mulher pode sofrer violência doméstica. Né? E sim, existem violência doméstica contra mulheres, né? Mas o que a gente precisa se atentar é que ambos sofrem esse tipo de violência. Eu vou só citar um, que se eu estou no salão ou qualquer roda de mulheres, elas confirmam. A maioria dos crimes, a taxa maior, quem pratica crime de stalking é a mulher contra o homem. É a maioria fechada, é a mulher que vai lá, que fica olhando o celular do homem quando ele está dormindo, que investiga se é o homem que está traindo ou criando imaginação. É a mulher que vai lá e fica stalkeando o cara. Só que ninguém leva isso a sério, mas quando... É só não ter celular. Quando é um homem realizando o mesmo ato, a mulher realizando o mesmo ato, isso daí é uma barbárie, colocam na mídia. O que eu quero mostrar para vocês é que a mesma situação, quando é voltada para o homem, a mídia, a sociedade e até o próprio grupo masculino não levam isso a sério. Eu quero dizer, com uma discordância, inclusive, eu vou explicar por quê, do nosso amigo Paiva, Alexandre Paiva, que diz que se nós pensarmos em termos de privilégios e opressão, nós estamos caindo na perspectiva marxista. Nós já nos colocamos do outro lado. Eu discordo por causa do seguinte, não é preciso ser um marxista para perceber que as mulheres são o sexo privilegiado na humanidade. As mulheres são privilegiadas, faz parte de um papel até mesmo social, comunitário, até mesmo biológico do homem, privilegiar a mulher. E faz parte de um comportamento normal da mulher privilegiar a si própria. Os homens, tradicionalmente, historicamente, eles têm esse papel diferente, que não é apenas um papel. É claro que isso tem uma base biológica de dimorfismo sexual, a forma como os corpos dos homens e das mulheres têm essas diferenças. Nós somos... a maior parte da nossa genética é a mesma, mas essa pequena diferença entre homens e mulheres faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, o provedor e protetor,
não é apenas um papel que foi decidido em algum momento cultural. Ele vem de uma conformação biológica do homem e da mulher. Eu não estou dizendo que tudo é biológico, eu não estou dizendo que tudo é cultural, nada disso. Agora, eu vou dar um exemplo sobre violência sexual e violência doméstica. Nós estamos aqui sentados. Se aparecer uma mulher agora, entrar pela porta e apertar as áreas genitais... Se aparecer agora uma mulher e pegar no meu pau... Que porra é essa, cara? É só agora uma mulher pegar no meu pau. É foda. De todos os homens e de todas as... Caralho. Essa mulher vai estar doida, né, velho? Todos os homens aqui, agora, nós não vemos isso como estupro. O papo aqui tá bom, tá bom. Isso aqui é uma dinâmica boa e tá todo mundo sério. Ai, se eu tivesse dar uma gargalhada do caralho. Se entrar um homem pela porta agora e apertar as genitálias de todas as mulheres na sala, nós todos vamos achar que ele cometeu uma violência sexual e é um estupro. E por lei é. Aliás, uma característica feminista é distorcer os conceitos, usar sempre conceitos ambíguos, como ele falou de equidade, é uma questão de equidade. Equidade é um conceito ambíguo, gênero é um conceito ambíguo, a violência é um conceito ambíguo, violência de gênero é um conceito ambíguo. Tudo é ambíguo nessa porra. Porque a violência de gênero só pode ser considerada violência se for uma violência contra a mulher. A violência contra o homem não é a violência de gênero, porque não é essa definição que feministas deram para a violência de gênero. Aliás, como eu disse, a própria palavra gênero é uma criação teórica e ideológica. Então, agora, não é difícil a gente perceber, quando uma mulher, falando sobre violência doméstica, digamos que eu estou sentado com uma mulher, eu sou um homem, sentado com uma mulher num restaurante. Fudeu, vai pegar nas partes íntimas dela. A mulher se levanta, dá um tapa na minha cara. Ou ela Toma. joga a bebida, joga a comida, toda em cima de mim. O primeiro pensamento que as pessoas vão ter é, o que foi que ele fez com ela? Então, a visão de violência, quando se trata de homem, quando se trata de mulher, é diferente. E o feminismo, as ideias, as propostas de lei feminista são criadas a partir dessa visão sexista contra os homens. Porque o sexismo, a discriminação sexual, muitas vezes é contra os homens. Isso não é machismo, como feministas dizem. Não, mas isso também é machismo. Não, não é machismo. Só é machismo se for na definição feminista. Aliás, a palavra machismo foi uma reconceituação também feminista. Esse jogo de palavras é muito típico da esquerda, essa história Foucaultiana, de aqueles filósofos franceses e tal, de usar as palavras e mudar. Agora, usar as palavras e mudar. Então, pessoal, ele tá mais ou menos certo, com muitos erros e poucos acertos, mas vai para lá e vem para cá. Algumas afirmações aqui, o livro Anti-Woke lida com elas, explica melhor. Se o rapaz ali, o senhor, quiser comprar, tá aqui o livro Anti-Woke. Na descrição nós temos uma série de e-books na nossa plataforma, nós temos vários conteúdos tratando desses temas, explicando esses temas, desenvolvendo esses temas de forma mais apropriada do que esses franceses. Nós mostramos as raízes, etc., em torno dessa questão identitária, que está muito bem desenvolvido, tanto para a direita quanto para a esquerda. Você vai conseguir entender muito bem nos nossos materiais que estão aqui disponíveis para vocês. Não se esqueçam que a busca da verdade é o essencial para que nós possamos, de fato, entender como e por que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo. Se nós pudermos arranhar um pouquinho os fatos e a realidade, estamos satisfeitos com as nossas obras. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Olhe a nossa plataforma, consuma nossos produtos, ajude o canal a se manter. Queremos iguais aqui, para podermos tratar melhor os temas. Muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Valeu!